A sessão do Conselho de Ética da Câmara barrou a cassação de André Janones por suspeita de rachadinha e foi marcada por muita confusão. Por 12 votos a favor e 5 contrários desse relatório que defendia o arquivamento do caso, ele acabou sendo aprovado. Membros da oposição marcaram presença em massa nessa sessão, mesmo sem que integrassem esse conselho, essa comissão. Após o encerramento da reunião, Janones protagonizou trocas de ofensas com Nicolas Ferreira e também Zé Trovão. Eles quase chegaram a entrar nas vias de fato, quase saíram no braço, como se diz no dia a dia. Houve empurra-empurra e alguns parlamentares tiveram de ser contidos. Vamos acompanhar, inclusive, trechos desse vídeo que acabou sendo compartilhado nas redes sociais por várias pessoas. Vamos colocar para as pessoas que não vão. Ladrão, vagabundo! Aí a confusão nos corredores da Câmara Federal. Janones teria dito alguma coisa para o deputado Zé Trovão, que ficou muito irritado, partiu para cima do deputado Janones e aí, naturalmente, assessores, seguranças e também os policiais legislativos acabaram segurando o deputado Zé Trovão. Em um outro momento, a gente também pôde acompanhar a troca de ofensas e quase eles partiram para a briga, o deputado Janones e também Nicolas Ferreira. Janones, segundo as informações relatadas, teria agredido verbalmente o deputado Nicolas Ferreira. Uma cena muito triste de a gente compartilhar com você que nos acompanha, esperando sempre que os deputados tratem das questões importantes do país e não protagonizem cenas como essa. Praticamente entrando nas vias de fato, confusão, quebra-quebra, empurra-empurra na Câmara dos Deputados. Dia muito movimentado, o Conselho de Ética, então, reforçando a informação, decidiu arquivar o processo contra o deputado Janones pela acusação de prática de rachadinha. Você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar? Não é algo que a gente gostaria de destacar na abertura do programa, né? É verdade. Então, boa noite, Canhato. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. E boa noite a toda a nossa audiência. É vergonhoso o parlamento agir dessa forma. A Casa do Povo, onde deveriam estar sendo discutidas as leis do país, é um bate-boca. Agora, esse bate-boca tem um fundamento de razão. As pessoas não aguentam mais a indignação popular contra a impunidade nesse país. Nós temos o caso Janones, que tinha uma gravação onde ele confessa que ele havia feito a tal da rachadinha, que ele havia pedido dinheiro para a turma do seu gabinete, do seu entorno. Agora, como é que você tem um réu confesso, aí o relator da matéria, que é o deputado Boulos, que quer ser prefeito de São Paulo, relativiza completamente as provas e acaba fazendo um relatório favorável à absolvição de Janones. É vergonhoso. Esse é o país onde uma gravação que comprova que houve rachadinha acaba em pizza. É um país em que no Supremo Tribunal Federal um juiz, com uma decisão monocrática, cancela a Operação Lava Jato, aquela onde há um réu confesso que havia pago propina para político. O que isso passa a imagem para todos nós brasileiros? Passa a imagem, isso aqui é um resort para bandido, isso aqui é um resort para picareta, isso aqui é um resort para gente que acha que a impunidade é aqui mesmo que reina. Então é uma vergonha, e daí a temperatura sobe, perde-se o controle, como aconteceu hoje a cena da Câmara. Mas isso mostra que a indignação está transbordando no país, num país onde a lei não é cumprida, quando há evidências nítidas de que crimes foram cometidos, tanto no caso de Lava Jato, como no caso da rachadinha. Você, Cristiano Beraldo, que a gente
pode dizer sobre essa sessão que aconteceu no Conselho de Ética da Câmara Federal, o relatório do deputado Guilherme Boulos e, por fim, essa confusão vista nos corredores da Câmara, hein, Beraldo? É uma confusão realmente lamentável, Canhato, por muitos aspectos, como citou o Dávila. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota e à nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. O que se tratava essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça? Era o Conselho de Ética ou CCJ? CCJ. CCJ. Era justamente a prática de rachadinha, a divisão de dinheiro entre os assessores com o parlamentar. E vejam só que interessante, esse termo rachadinha ficou bastante conhecido no Brasil em razão de uma acusação recebida por Flávio Bolsonaro na época em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. Só que esta investigação no Rio de Janeiro, que contou com quebra de sigilo, etc., não era sobre o Flávio Bolsonaro, era sobre todos os deputados da Assembleia Legislativa. E vejam que os recordistas de rachadinha eram justamente os deputados da esquerda. Só que na época eles conseguiram montar uma narrativa de que todo o problema se resumia a Flávio Bolsonaro. Isso é mentira. E agora o que a gente vê é a Câmara dos Deputados diante de um caso concreto. Denúncias com gravações extremamente graves, em que não havia caminho para que o relatório preparado por Guilherme Boulos fosse efetivamente amparado pela realidade dos fatos. E este relatório vai à votação e é aprovado. O que é isso? Quer dizer, qual é o senso desse corporativismo que fica protegendo os malfeitos simplesmente porque quem praticou o malfeito está num determinado campo ideológico? Isso é absolutamente inaceitável. A CCJ prestou um desserviço ao Congresso Nacional e à política brasileira hoje. E a reação foi muito dura por parte dos parlamentares de oposição. E aí, ao invés de aceitar a crítica, o que nós vimos? A reação violenta, bruta, xingamentos mil proferidos por André Janones, que nos trazem essas cenas aí absolutamente lamentáveis. Então, um pequeno dia para a Câmara dos Deputados. Pois é, vamos chamar também o Roberto Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, o que a gente precisa destacar e refletir com o nosso público? Essa sessão que foi encerrada com muita confusão, troca de acusações, xingamentos e empurra, hein? Boa noite, Canhato, boa noite, meus colegas, boa noite, nossa audiência. O Dávila e o Beraldo já disseram o essencial. Eu vou acrescentar aqui um tempero e dizer que o que a gente está vendo aí é um exemplo do que se chama de pós-verdade. Pós-verdade é quando as coisas são de um jeito, mas você é obrigado a acreditar que elas são de um jeito diferente. Por exemplo, imagine um país onde há censura, o mundo inteiro sabe que há censura, mas você precisa dizer que ali existe plena liberdade e democracia. Isso é pós-verdade. E aí você, espectador, vai dizer, mas Roberto, isso aí que você está descrevendo é mentira, é fake news, é desinformação. Depende, minha cara amiga, depende, meu caro amigo, depende de quem fala. Se eu falo ou você fala, é desinformação e pode nos causar problemas graves. Mas se é alguém poderoso, amigo de poderosos ou funcionário de poderosos, aí é simplesmente um caso de pós-verdade. Pois é, só reforçando a informação, essa confusão toda aconteceu após uma sessão do Conselho de Ética, que vários parlamentares que integram o Conselho de Ética também, ou que estavam lá, também participam da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, houve muitos questionamentos, Dávila, em relação a esse relatório que foi produzido por Guilherme Boulos, que acabou saindo vitorioso. Foram 12 votos favoráveis contra 5 contrários. E esse pedido de cassação foi apresentado pelo PL. Boulos defendeu a rejeição do processo com o argumento de que as suspeitas são do período em que o deputado ainda não ocupava o cargo na Câmara Federal.
Ele disse, inclusive, que essa situação ocorreu na legislatura anterior, não poderia ser analisado pelo Conselho agora. Muitos rechaçaram, inclusive, essa defesa do deputado Boulos. Bom, é uma coisa que eu chamo do relativismo moral da esquerda, né? Toda vez que tem um caso, é óbvio, uma gravação do deputado Janones conversando com a turma no seu gabinete. Então não tem esse questionamento, esse é o fato. Mas aí tem esse relativismo moral sempre da esquerda com os seus companheiros e aí tratam com a maior dureza quando é a oposição. Mas isso mostra uma coisa muito preocupante, principalmente para o eleitor paulistano. Veja o relativismo moral daquele que tem a pretensão de disputar a prefeitura de São Paulo. Imagine dar o voto a uma pessoa que tem este parâmetro moral das coisas, que interpreta de acordo com as circunstâncias. E quando essas circunstâncias beneficiam os seus aliados, vai ser uma interpretação. Quando as circunstâncias não beneficiam os seus aliados e tem a ver com a oposição, vão para cima da oposição. Isso é algo muito preocupante, mas isso é o que vem mostrando esses governos. O presidente Lula não tratou a democracia, entre aspas, na Venezuela de forma relativa? É isso. Tudo é tratado de forma relativa. E é aí que começa a imoralidade na política pública, que leva à impunidade e que leva a esse estado de descrença da população na lei e na justiça. Para as pessoas que acompanham o programa e não se lembram exatamente desse caso, Janones foi acusado por ex-assessores do seu gabinete de praticar a chamada rachadinha. Inclusive, ele foi gravado em um vídeo em 2019, pedindo que esses funcionários do gabinete arcassem com despesas pessoais. Agora, o deputado Boulos, relator, disse que não foi discutido se houve rachadinha ou não, uma vez, como ele destacou, esse caso teria ocorrido na legislatura anterior, que não poderia ser analisado pelo Conselho agora. Estranho esse entendimento do relator Boulos, né, Beraldo? Pois é, e é mais estranho ainda, porque trata-se de André Janones, a figura mais estridente, provavelmente, em rede social da esquerda brasileira hoje em dia. Ele que, durante a campanha, nadou de braçada nas fake news, que ele sempre colocava aquele termo, não, parece que, ouvi dizer, quer dizer, ele nunca se colocava na posição de afirmar a fake news que ele próprio divulgava. E depois ele ainda relata isso em livro. Agora, ele é acusado, diante de áudios muito diretos e concretos, de uma prática ilegal. E encontra respaldo justamente em Guilherme Boulos. Lembrando que André Janones foi pré-candidato a presidente e nessa pré-candidatura ele combatia Guilherme Boulos, que também era pré-candidato, e Lula. Depois se compôs com Lula, Boulos saiu para ser candidato a deputado pelo PSOL, puxar a chapa de deputados, ou seja, garantir que o PSOL elegesse um número grande de deputados por São Paulo e com o compromisso de ser apoiado pelo PT agora nas eleições municipais de 2024. Então, todo este arranjo colocou o André Janones, então, que é o antigo opositor, nessa posição de ser protegido pela máquina da esquerda no Congresso. É realmente assustador ver essa facilidade com que se relativiza a ética. É o Conselho de Ética. Então, a ética para Guilherme Boulos, a ética para 12 membros, a maioria dos membros do Conselho de Ética da Câmara, ela é relativa, porque para eles há argumento diante de fatos. E há toda a condição de se ignorar fatos para tomar decisões que agradem, que protejam os seus apadrinhados. Isso é vergonhoso, isso é absolutamente nocivo para o processo legislativo e para os exemplos, os bons exemplos que deveriam vir do Congresso Nacional. Isso é uma pataquada, uma vergonha. Pois é, enquanto o Beraldo e Dávila falavam, o Mota estava ali, no seu computador, fazendo anotações importantes. Queremos saber o que você tem a dizer, Mota. Eu tenho tanta coisa para dizer, Caniato, que não ia caber nesse programa inteiro.
Porque eu acho que o que a gente está vendo aqui não é nenhuma novidade, né? O conceito de justiça sempre foi muito relativo para a turma progressista. Porque para eles esse negócio de justiça, isso aí é uma besteira. Na verdade, quando a gente chegar ao poder, nós vamos ser a justiça. Lembrem da frase do chefe da polícia secreta soviética, que dizia, na época de Stalin, que dizia: mostre-me o homem e eu te mostrarei o crime. Então a gente vive numa época assim. Pessoas que não fizeram nada podem ser de hoje para amanhã condenadas por crimes graves, crimes imaginários. Agora, pessoas que cometeram atos reais que ferem a lei, bom, aí tudo depende. Me lembra aquela história, quando perguntaram ao Bill Clinton: mas vem cá, você fumou ou não fumou maconha? Ele falou: fumei, mas não traguei. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: esses episódios se parecem cada vez mais com peças teatrais daquele estilo chamado do teatro do absurdo. Se vocês acham que isso que a gente está vendo aqui é absurdo, esperem até amanhã. E para encerrar, eu vou dizer que é uma decisão como essa, da Comissão de Ética, não é isso? Comissão de Ética da Câmara Federal. É isso. Me lembra aquela frase atribuída a Marx, mas era a Groucho Marx, o comediante americano, que ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: em quem você vai acreditar? Em mim ou nos seus olhos? É isso aí. Muito bom, é verdade. Os irmãos Marx fizeram muito sucesso na TV. Agora, para fechar, você, Dávila, o que essa sessão e esse episódio de confusão dizem da nossa política? Só para a gente encerrar essa discussão aqui. Diz que essa comissão de ética deu um cartão verde para impunidade. E, na verdade, para uma transgressão seríssima que é a rachadinha, que isso denigra a imagem do parlamento, dos parlamentares, do Congresso Nacional, e mostra que não é só no Supremo Tribunal Federal, não, que existe a relativização de crimes, que isso acontece também no Poder Legislativo. É muito grave um país onde as instituições democráticas, como o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, que deveriam zelar pela ética, pelos valores basilares da democracia e da liberdade, tratam com tanta avacalhação os princípios que deveriam nortear o exemplo do comportamento dos homens e das mulheres públicas no Brasil.